Agora, a ordem suprema do dia, que deixou muita gente boquiaberta e que mexe com a Federação Brasileira. O ministro Alexandre de Moraes mandou um delegado suspender a investigação e ainda exige explicações dele. Mas não é um delegado de Polícia Federal subordinado ao ministro Alexandre, não. Não é o Fábio Schor, não. É um delegado de Polícia Civil. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a 22ª Delegacia Policial na Penha, no Rio de Janeiro, suspenda uma investigação contra pessoas que removeram corpos durante a operação, depois da operação policial nas favelas do complexo do Alemão e da Penha. O delegado Leandro Gondijo terá 48 horas para prestar esclarecimentos sobre a abertura desse inquérito. O delegado vai ter que informar por que ele, delegado, é delegado. Por que ele está cumprindo o seu papel de delegado. No dia 29 de outubro, mais de 70 corpos foram retirados por moradores e levados para a Praça São Lucas. Ou seja, houve o desmonte da cena do crime. O secretário de Segurança do Rio, Felipe Cury, havia criticado a retirada das roupas camufladas daqueles narco-guerrilheiros mortos. Cury disse que a 22ª DP iria apurar essa fraude processual, que é mexer na cena do crime, mexer nos cadáveres. A Polícia Civil ainda não comentou essa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas essa é uma pergunta para André Marcília. André Marcília, o Supremo Tribunal Federal tem poderes para interferir numa delegacia de polícia do Rio de Janeiro? Então o Supremo tem poder para tudo, se isso pode também, né? Tem poderes porque o Moraes é delegado de polícia, ele é inspetor de polícia, bedel de escola, madre superiora do convento, ele é tudo, né? O Moraes, ele é tudo. Essa última decisão, inclusive, exigindo, né, que o tribunal, que foi também hoje, né, que ele deu, exigindo que o governo do Rio de Janeiro explicasse isso, que o Ministério Público explicasse aquilo, que o Tribunal de Justiça explicasse aquilo outro. Quer dizer, nós estamos diante de um ministro que é todos e um ao mesmo tempo, né? É uma coisa impressionante. Então, claro que ele pode se meter na delegacia de polícia civil, porque ele também é o delegado, ele também é o inspetor de polícia, ele só não é o preso. Eu acho que a única função que o Moraes não exerceu até agora é a de preso, né? E talvez essa seja uma a se considerar diante das irregularidades e ilegalidades que têm sido cometidas nos últimos tempos. Isso daí, Serrão, é totalmente irregular, óbvio. Nós estamos diante de uma total ilegalidade. Tanto as decisões dadas ao governo e outras instituições do Rio de Janeiro, quanto essa em relação a esse inquérito mandar trancar ou mandar suspender a investigação, não são da alçada do Moraes. Aliás, não são da alçada de juiz algum. Não é juiz que manda suspender a investigação. O juiz, ele é destinatário dos pedidos para que alguma investigação seja suspensa, né? Ele não tem que dar explicações nenhuma a esse delegado. O Moraes, ele não tem que mandar suspender absolutamente nada. É o Ministério Público que age nesses casos, ou partes envolvidas, e o juiz é meramente, como eu mencionei, o destinatário. Um juiz pode sim trancar uma ação ou uma investigação por meio de habeas corpus, mas ele é destinatário do pedido feito pelas partes ou, como eu disse, do Ministério Público, e não simplesmente sair dando da sua cabeça, né, da sua criatividade, como já disse o próprio gabinete do Moraes, dando decisões assim, né? E outra, ele, ainda que esse pedido a ele fosse dirigido, esse pedido a ele dirigido
o legitima de que forma? Ele é agora a primeira instância, porque a primeira instância do judiciário é que deveria receber um pedido para suspender uma investigação feita pela Polícia Civil. Então o Moraes, além de tudo o que eu já disse que ele é também todas as instâncias. Ele é a primeira, a segunda, a terceira, e se bobear, ele ainda inventa uma quarta instância só para ele também ocupar aquilo que nem há. Então, infelizmente, a gente está diante de um ministro que não apenas age de forma ilegal e irregular, como também não tem ninguém que o segure. Nada o segura, ninguém o segura. Nós temos os demais ministros dentro do STF que vão vendo as suas próprias funções desidratadas e não estão nem aí. Nós estamos vendo autoridades sendo violadas nas suas funções e não estão nem aí, cumprem as decisões do Moraes ao invés de questioná-las, ao invés de desobedecê-las, porque a ordem ilegal não se cumpre. Né? E esse é o estado de coisas do Brasil. Temos um ministro que faz tudo e temos autoridades que, ao invés de confrontar-se com essas decisões desse faz tudo, que é o Moraes, acovardam-se e ficam quietas. Agora no Braddock Show, uma notícia para um economista sério analisar. Integrantes do mercado financeiro brasileiro alertaram o presidente da Câmara, Hugo Mota, e também o secretário de Segurança de São Paulo e deputado federal Guilherme Derrite sobre o PL antifacção. A notícia é do portal Metrópolis. Figurões procuraram os deputados para alertar sobre o perigo de classificar facções como terroristas. O mercado financeiro brasileiro pondera que a equiparação pode afugentar o capital estrangeiro do Brasil. Fundos e empresas poderiam tirar investimentos do país se esse projeto antifacção for aprovado. Grandes fundos têm regras e estatutos proibindo investimentos em países que abrigam terroristas. O alerta também chegou à equipe econômica do presidente Lula, e o temor agora é que a fuga de capital prejudique o rating do Brasil. Rodrigo Constantino, pelo amor de Deus, uma notícia dessa dá para ser levada a sério? A turma da Faria Lima pirou, agora o problema é o primeiro comando do capital e não da capital? Isso me lembra muito aquela narrativa, Serrão, de que a Lava Jato estava ajudando a destruir o PIB brasileiro, porque estava denunciando a corrupção na Petrobras. Então, assim, é uma coisa tão disparatada, né, tão sem propósito. Nós temos terroristas atormentando 1/4, pelo menos, da população brasileira, que vive em territórios com um Estado paralelo. E a turma da Faria Lima está dizendo que se você chamar os terroristas de terroristas e tiver mais margem de manobra para combatê-los, isso pode afugentar a capital. Veja, a questão do projeto do Derrite tem aí os seus eventuais problemas. O GAC, que é um cara sério, que é ameaçado de morte pelo PCC, está dizendo que pode acabar excluindo a PF, o MP, e afetar operações contra o crime organizado. O Derrite está sendo humilde em escutar algumas críticas, à exceção do PT, que está muito irritado, né, com a relatoria, e isso é bom sinal sempre. Mas, com certeza, o problema do projeto não é afugentar a capital porque vai tratar terrorista como terrorista. O problema é o terrorismo, que afugenta tudo. Né? Então, se o Brasil vai virando a Venezuela, esse pessoal da Faria Lima vai pedir para fazer um ilusionismo, para fingir que não é o que é, para chamar de outro nome, para fazer um malabarismo semântico. E com isso, a lava do vulcão vai desaparecer e não vai pegar ninguém ali embaixo. Né? Então, de novo, é uma loucura, Serrão, uma loucura. Mas esse pessoal da Faria Lima aí, muitos fizeram L, né? Esperar o quê dessa turma?